Olá, pessoal. O tema da aula de hoje seria a expansão comercial marítima europeia no século XV, também conhecida como as Grandes Navegações. Em função das novas restrições com relação à pandemia de Covid, a escola teve que ser fechada, alguns de vocês já tiveram essa aula. Então, para os que já analisaram esse tema, façam uma breve revisão. E para os que ainda não tiveram esta aula, anotem as principais questões no caderno e depois resolvam as atividades. Bom, para a gente compreender o que foram essas grandes navegações do século XV, nós temos que retornar um pouquinho no tempo e refletir sobre Portugal, especificamente no século XI, pois eles já tinham algumas particularidades que o favoreceram para que as grandes navegações acontecessem. A gente destaca Portugal no século XI, sobretudo do que tange a relacionar, primeiro, o Estado, que já era centralizado, e isto favorecia na organização os recursos econômicos que vinham através dos impostos. Então, esses impostos que saíam das cidades e estados eram centralizados apenas em um local, e isso permitia uma organização e investimento de tecnologia, enfim, de organização, para que essas navegações acontecessem. E, por um outro lado, havia uma burguesia, uma classe econômica de grandes comerciantes, que objetivava enriquecer através do comércio marítimo. O que dava muito lucro naquela época era o chamado comércio de especiarias. Especiarias nada mais eram do que temperos, como cravo, pimenta, noz moscada, canela, gengibre. Esses itens eles eram muito buscados porque não havia um sistema de refrigeração como hoje, de se conservar alimentos em geladeiras. Então, além da utilização desses itens para conservar o tempo desses alimentos, também para disfarçar o gosto, muitas vezes é muito ruim, enfim. Além desses temperos, também era comercializado remédios, perfumes, artigos de luxo que vinham do Oriente, sobretudo roupas de seda. Só porque havia um detalhe: o comércio desses itens já era monopolizado, controlado por Gênova e Veneza no mar Mediterrâneo. E lógico que eles não estavam dispostos a perder os seus lucros para essa burguesia de Portugal. Então, a estratégia que a burguesia de Portugal traçou foi romper com o monopólio de Gênova e Veneza, estabelecendo um contato direto com o Oriente, através de uma rota por meio do Oceano Atlântico. Aqui a gente tem um mapa mundi, então só para a gente se situar. Esse local que parece uma botinha é o atual país da Itália. Aqui mais para cima ficava os mercados de Gênova e de Veneza. Esses produtos, essas especiarias, elas vinham especialmente de Calicut, da Índia, que é onde eu estou aqui sublinhando com o mouse. Esses produtos eles chegavam lá por via terrestre e passavam por uma série de taxações e de aumento de impostos sobre esses itens. Então, se essas especiarias saíssem a um valor X de Calicut da Índia, chegavam no mar Mediterrâneo custando muito mais do que o seu preço original. Então, era um mercado que dava muito lucro, mas também que custava muito. Esses produtos eles eram muito caros. A estratégia de Portugal, que fica aqui nessa pontinha, era não passar por essa rota e traçar um caminho alternativo pelo Oceano Atlântico, contornando a África para chegar até a Índia, em Calicut, pegando esses produtos, retornando e vendendo eles na Europa a um preço muito mais baixo. Vou colocar um segundo mapa, que aqui a gente tem uma visão mais aproximada do mar Mediterrâneo. Então, novamente, aqui onde atualmente é o país da Itália, e aqui em cima ficava, desses dois lados, os mercados de Gênova e de Veneza. Além dessas questões que já foram destacadas, essas grandes navegações foram motivadas, sobretudo, pela busca por novos mercados, a expansão de venda, enfim, né? Também pela falta de metais preciosos, então se estava uma busca, uma procura, especialmente por ouro, prata e bronze, pela propagação do catolicismo, da fé cristã, naquele período política e religião, igreja e Estado estavam totalmente interligados, e já havia um impulso tecnológico que favorecia que essas grandes navegações acontecessem, fossem feitas. Ou seja, já estava se utilizando em larga escala a bússola, que era um sistema de orientação seguro para grandes viagens, a cartografia com elaboração de mapas, para se ter uma ideia, um conhecimento pelos espaços do qual esses viajantes passavam, e também a vela triangular, que está representada nessa imagem ao lado. Ela tinha um grande diferencial com relação a outras formas de navegação,
pois com a vela triangular, você não precisava esperar, por exemplo, se quisesse ir para o norte, não precisava esperar 3 dias para que o vento norte aparecesse se você fosse para a direção do qual você objetivava. Organizando a posição dessas velas, você poderia, mesmo que o vento não fosse favorável, ir para a direção que você queria devido a essas velas triangulares. Mas havia uma série de entraves com relação à navegação naquele período. No século XV, não se tinha um conhecimento preciso e também um conhecimento sobre a forma exata do planeta. Além disso, havia uma série de fantasias e lendas. Acreditava-se, por exemplo, de que a Terra não era redonda, que a Terra era plana, quadrada e que ela tinha um fim. Que se os navegantes insistissem em seguir na mesma direção, eles poderiam chegar ao fim da Terra e cair num precipício sem fim, num precipício eterno, como a gente vê a representação nessa imagem de baixo. Também acreditava-se que havia grandes monstros no oceano e que a qualquer momento destruiriam as embarcações, que as pessoas que fossem empreender essas grandes viagens nunca mais retornariam. Além disso, havia alguns medos que eram muito reais, como as péssimas condições de viagem, especialmente para os marinheiros, com alimentação precária, dificuldades de higiene, algumas doenças que eram muito comuns, como o escorbuto, que era uma deficiência de vitamina C, especialmente ocasionando a queda dos dentes, sangramento na gengiva, enfim. Bom, novamente citando, Portugal foi o primeiro país a empreender essas grandes navegações. Isso se deu a algumas particularidades que eles tinham. Já foi citado no começo da aula essa centralização administrativa. Além disso, se destaca que Portugal não estava passando por nenhuma guerra, então não havia um grande gasto de recursos econômicos, né? E não havia também grandes perdas humanas em função de guerras, sem falar na posição geográfica, que Portugal estava de frente para o Oceano Atlântico, né? Esse objetivo, então, de se traçar uma nova rota, né, direta do Oceano Atlântico até Calicut, na Índia, foi através de um sistema de estabelecer feitorias. Foi um processo muito demorado, não se deu de um dia para o outro, levou 79 anos para que desse certo. O primeiro que conseguiu isso foi Vasco da Gama. Basicamente, como que se deu essas feitorias? Eu vou retornar aqui ao mapa mundi para a gente ter uma compreensão mais clara. Novamente, Portugal fica aqui nessa pontinha e basicamente eles começaram em 1419 e a ideia era sair de Portugal e até uma parte da África, se estabelecer uma feitoria. Organiza-se, faz mapas, conhece, veja se a região tem alimentos para poder reestruturar a embarcação e volta. Depois vai de novo, avança da primeira feitoria e faz uma nova. E assim sucessivamente até contornar a África e chegar até a Índia. O primeiro que fez isso, que chegou na Índia, retornou e vendeu esses produtos na Europa, foi Vasco da Gama. Para se ter uma ideia, os lucros foram tantos que eles foram 60 vezes maior do que o valor investido. Isso aconteceu em 1498, 79 anos depois de eles começarem esses empreendimentos. E cabe só apenas um destaque que numa dessas viagens de contorno à África para chegar diretamente até a Índia, foi que Pedro Álvares Cabral se desviou da rota e chegou até o Brasil. Esse processo é muito conhecido como descobrimento e já é muito questionado esse termo, porque basicamente a América já era povoada por uma série de populações indígenas e também novos estudos históricos também já falam que outros viajantes chegaram no Brasil muito antes também de Pedro Álvares Cabral. Mas isso é uma conversa para um segundo momento. Espero que tenham compreendido e por hoje é isso.